O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o Evangelho de hoje conta para a gente o grande milagre de Jesus. Mas esse milagre é contado em tão poucas palavras que ele quase passa despercebido. E apesar de tão poucas palavras, foi algo tão grandioso, capaz de mudar por inteiro a vida de um homem que já não esperava mais nada da vida. Hoje Jesus cura um leproso. As pessoas um pouquinho mais velhas lembram que até pouco tempo atrás a lepra era uma doença que deixava todo mundo muito assustado. Não havia cura, é contagiosa. Só de falar nesse nome lepra, antigamente as pessoas já ficavam assustadas. E se era assim até pouco tempo atrás, você pode imaginar como é que não era no tempo de Jesus. As pessoas viviam em casas, em tendas, onde todo mundo mais ou menos que dormia junto, vivia muito colado um no outro. Se numa casa, ou num acampamento, ou numa vila, uma pessoa surgisse com lepra, era quase certo que logo, logo, todo mundo daquele lugar ia estar contaminado. Por causa disso, no Antigo Testamento, Moisés deu regras tão duras para tratar quem tinha a doença lepra. A gente ouviu alguma dessas regras na primeira leitura de hoje. Se uma pessoa tiver em seu corpo alguma mancha branca ou inflamação que pareça lepra, ela seja levada até os sacerdotes. Imagina, qualquer pereba, o pessoal já tinha medo, né? O que vai ser isso? E se levando aos sacerdotes, os sacerdotes achassem que era lepra, essa pessoa tinha que ser tirada da sua casa, tirada da sua família, tirada da sua região. Ela tinha que vagar em lugares sozinha, lugares desertos. Ela tinha que rasgar as suas roupas e por onde passasse tinha que ir gritando: impuro, impuro, para que se houvesse alguém perto, naquele caminho, a pessoa ouvindo esse grito pudesse mudar a sua direção, para não ter que encontrar com o leproso.
A gente pode imaginar o tamanho do sofrimento. A lepra abria feridas no corpo, mas esse jeito todo de lidar com a coisa abria feridas na alma. A pessoa era tirada da segurança da casa dela. De repente ela se via sozinha num momento em que ela precisava de cuidado. A pessoa tinha que gritar para que as pessoas outras se afastassem dela. Nossa, mãe, eu acho que hoje a gente pode fazer de longe uma ideia do que era isso, com o que a gente está vivendo, né? Se você teve Covid ou conviveu de perto com alguém com Covid, você teve que fazer os 14 dias de isolamento. E quanta gente que passou por isso diz, como a gente se sente sozinho. Eu conversei com muitas pessoas durante esse tempo que trabalham em hospitais e que diziam, padre, quando eu dizia que trabalhava em hospital, as pessoas chegavam a dar 2 passos para trás. A gente se sentia mal, porque as pessoas tinham medo da gente, de que a gente pudesse passar alguma coisa para elas. É como se a gente fosse uma ameaça para as pessoas, e elas queriam distância. Durante esse tempo todo de pandemia, a gente conversa com algum vovô ou com alguma vovó que está com o coração partido porque já tem 6, 8 meses, 1 ano, que não dá um abraço no netinho, na netinha. E eu tive que algumas vezes durante essa pandemia rezar com pessoas que estavam no hospital na área de Covid, e a gente não podia entrar, e a enfermeira ligava o celular para a gente se ver de longe, para dar um pouco de alívio para aquela pessoa. Mas a solidão, a gente está sentindo um pouquinho o que era a dor dessas pessoas no tempo de Jesus. Pois bem, irmãos, um dia São Marcos diz para a gente, um leproso conseguiu chegar perto de Jesus. Se a gente prestou atenção nas normas que Moisés deu, a gente já acha o começo desse evangelho estranho, porque aparecem outras no livro do Levítico que não apareceram nessa leitura. Por exemplo, uma pessoa leprosa tinha que ficar 100 passos de distância de uma pessoa saudável. Como é que esse cara conseguiu chegar perto de Jesus? Eu tenho uma teoria, nada me diz que é a melhor, mas é a teoria que me faz pensar essa história do jeito que eu acho que eu conheço Jesus. Esse homem leproso devia fazer o que as leis daquele tempo mandavam. Portanto, quando ele estava passando por um lugar, andando por um caminho e vendo alguém lá longe chegar, ele deve ter gritado, impuro, impuro, para que as pessoas que estavam chegando pudessem voltar atrás e desviar dele. Eu tenho certeza que esse homem fazia isso, e que ele fez isso nesse dia em que ele encontrou Jesus. Ele deve ter visto Jesus lá longe e começou a gritar, impuro, impuro. Só que foi Jesus que não deu meia volta. Jesus viu aquele leproso gritando de longe, impuro, e Jesus estava no mesmo caminho. Qualquer outra pessoa teria desviado. Jesus não. E do jeito que estava caminhando, ele foi. E o homem gritando, impuro, impuro. E Jesus, no caminho dele. Jesus deve ter pensado, se o meu caminho passa por esse homem, eu não posso desviar. Então Jesus se aproxima dele e ele entende, esse homem não me empurrou para longe. E ele arrisca correr para perto de Jesus. Alguma notícia já tinha chegado nele, porque quando ele se aproxima de Jesus, o que ele diz é, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Olha como é que eu estou. E como o leproso tinha que cobrir a barba, ou seja, tinha que se esconder, ele deve ter mostrado para Jesus, olha como é que eu estou. Irmãos,
Essa história não fala só da solidão de um homem leproso. Essa história também fala de como Jesus olha para a gente. Tem um pouquinho de nós nesse leproso do Evangelho. Todos nós temos feridas por fora e por dentro, que fazem a gente se esconder, que fazem a gente ter medo do outro, ou quem sabe fazem as pessoas se afastar da gente. Todos nós temos. E com medo de que as pessoas se afastem, a gente se esconde, ou então a gente finge que está tudo bem. A gente pode imaginar a dor desse leproso na gente, de mil maneiras. Tem muito dele na gente. O leproso tinha que gritar, impuro, e as pessoas acabavam se afastando dele. A gente é um pouco assim. A vida vai machucando a gente, e sem perceber a gente repete as nossas histórias. Aí a gente começa a machucar quem está em volta, a gente começa a empurrar para longe quem está em volta. A gente não grita impuro, mas os machucados aqui fazem com que a gente empurre as pessoas para longe. Se você conheceu ou se você já viveu isso, a escravidão de um vício, é a pessoa que vive prisioneira de um vício e que ainda não pediu ajuda, chega uma hora em que ela empurra para longe todo mundo que está tentando estar pertinho dela. A gente talvez faça isso muito mais vezes do que a gente é capaz de perceber. A gente às vezes esconde as nossas feridas com medo de que, se alguém descobrir, não queira mais estar do nosso lado. A dor desse leproso é um pouquinho a dor da gente. A dor de se sentir sozinho, porque solidão não tem a ver só com estar num hospital na área de Covid, ou no isolamento 14 dias. A gente carrega as solidões da gente aqui dentro. Você pode estar no metrô, 6 horas da tarde, na Rua Uruguaiana, e está sozinho. Porque não tem nada a ver com a quantidade de gente que te espreme. Tem a ver com o fato de você, de repente, se perder aqui dentro, num lugar vazio, num lugar deserto, como esse leproso. E apesar da gente afastar as pessoas de nós, e apesar da gente se esconder tanto, não é que Jesus acha a gente? E como Ele fez com o leproso, Ele faz conosco. Talvez haja pessoas que já estão até evitando estar perto de nós, com medo de serem machucadas, com medo de também serem feridas. Mas Jesus, Ele não olha para a gente como se a gente fosse um problema, ou como se a gente fosse uma ameaça para Ele. Se o caminho de Jesus chega até a gente, e sempre chega, Ele não desvia, Ele vem até estar do nosso lado. Jesus não olha para a gente pensando, talvez como alguém já pensou, não sei mais o que fazer com essa pessoa, não sei mais como é que eu vou dar jeito nisso. Para Jesus, a gente não é um problema. Ele sempre dá um jeito de se achegar a nós. Afinal de contas, parece que a cura começa desse jeito, hein? Jesus se aproximou e o leproso mostrou para ele as suas feridas. Eu acho que isso também faz parte dessa história de cura. O leproso mostrou para Jesus o que ninguém tinha coragem de ver de perto. O leproso mostrou para Jesus o que durante muito tempo ele escondeu. Assim a gente precisa fazer, irmãos. A gente precisa mostrar para Jesus o que talvez outras pessoas não queiram ver de perto. Talvez decepcione a elas. A gente precisa mostrar para Jesus, falar com Jesus das coisas que a gente carrega na gente e que a gente tenta esconder. Jesus não se assombra com nada. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acho que todos nós, em algum momento, já nos deparamos com coisas dentro de nós que nos assustaram bastante.
Eu não imaginava que eu tivesse tanta mágoa. Eu não imaginava que eu conseguisse sentir tanta raiva. Eu não imaginava que eu tivesse tão triste. Sei lá, de repente a gente vai descobrindo coisas na gente que a gente não era nem capaz de reconhecer. E a gente tem vergonha de alguma delas, e a gente tem medo de outras. Jesus não se assombra com nada. Não há assunto proibido entre você e Jesus. Não há assunto que Ele não possa ouvir, que Ele não possa cuidar. O salmo que a gente rezou hoje diz: enquanto eu guardei dentro de mim os meus erros, os meus pecados, eu estava definhando. Bastou que eu os colocasse diante do Senhor e eu comecei a reviver. Irmãos, é desse jeito. Enquanto a gente guarda as coisas aqui dentro e elas vão se tornando um embrulho, uma bola de neve, a gente vai definhando. Basta que a gente coloque elas para o Senhor e dê nome para elas, o nome que elas têm. E olha, o coração da gente já começa a reviver. Senhor, eu queria te mostrar um coração lindo, mas hoje o que eu tenho é um coração cheio de raiva. Raiva do que está acontecendo, raiva do que eu estou vivendo. Eu vou fazer o quê? Eu queria falar outra coisa, mas é o que tem. E se eu não contar isso para Ele, e se Ele não me ajudar a transformar essa raiva, ela vai ficar aqui dentro até quando? E essa raiva vai se voltar contra mim, e eu vou ficar azedo. É preciso que eu fale com Ele. Senhor, tem coisas aqui que eu acho que eu não posso falar para ninguém, porque se eu falar para alguém, todo mundo foge. Eu posso falar contigo. Seja sincero com Jesus. Seja sincero. Deixe que Jesus trate a sério o que na sua vida precisa ser mexido, trabalhado, curado, tirado. Bom, você é sincero com Jesus, você pode ter certeza que Ele vai ser com você também. E de repente Ele vai te mostrar: olha, cultivando isso, você só está se envenenando. Olha, quando é que você vai tomar coragem de dar o próximo passo? Olha, Jesus vai ser sincero com você, mas a sinceridade dele não envergonha a gente, não machuca a gente, ilumina a gente. Jesus nunca usa o que nós mostramos para Ele para nos mergulhar na vergonha e no desânimo. Jesus sempre ilumina tudo e ajuda a gente a ver um caminho melhor. O leproso apresentou para Jesus as suas feridas, e aí São Marcos fala para a gente a palavra-chave, a palavra do milagre. Jesus teve compaixão daquele homem. Irmãos, a palavra compaixão na nossa língua, ela talvez não mostre muito da beleza que ela tem, porque dentro da palavra compaixão tem a palavra paixão, e aí dependendo de quem escuta, paixão, vai imaginar a música do Vando, né? Fogo e paixão, né? Não. Olha só, tem uma outra palavra que tem a ver com compaixão, que eu acho que ajuda a gente a entender melhor o que essa palavra significa. Uma pessoa que tem compaixão é uma pessoa que se compadece. Essa palavra ajuda a gente a entender melhor. Compadecer-se significa padecer junto com alguém. Jesus teve compaixão, ou seja, Jesus foi capaz de sofrer junto com aquele homem. O sofrimento dele chegou lá dentro de Jesus. Jesus não foi insensível, Jesus não foi alguém que viu aquele homem só do lado de fora. Eu sei como é. Não, Jesus entrou nele. Eu estou sentindo o que você sente.
Irmãos, compaixão é o ingrediente de muitos milagres. Jesus teve compaixão e curou aquele homem. O problema da gente é que às vezes a gente quer virar as pessoas do avesso, sem ter compaixão. E não acontece nada, e não muda nada, e a gente fica irritado. O segredo é: tenha compaixão, sofra junto, para que você possa ser instrumento de Deus para a cura dessa pessoa. Hoje em dia se fala muito de uma palavrinha, empatia. Empatia talvez seja uma coisa boa, mas compaixão é mais. Porque compaixão não é só entender que o outro está sofrendo. Compaixão é sofrer junto. E talvez a ferida, a dor daquela pessoa também me fira, mas eu não vou embora. Eu não sei se vocês viram, acho que todo mundo viu, nessa segunda onda de Covid no Amazonas, em Manaus, a foto de um rapazinho já adulto, com síndrome de Down, que precisou ir para o hospital e colocar a máscara, né, para ter oxigênio. Só que você imagina, uma pessoa segura de si, indo para um hospital cheio, às vezes não consegue se acertar com aquela máscara, porque a ansiedade fica grande. Imagina um rapazinho com síndrome de Down, e ele não conseguia ficar, e ele precisava daquilo. E os protocolos óbvios, né, nesse tipo de situação são, quem está cuidando, médico, enfermeiro, tente encostar na pessoa o menos possível. Mas um enfermeiro lá do hospital percebeu que aquele rapaz não conseguia ficar com aquela máscara, e ele devia estar, tendo dificuldade de respirar. O enfermeiro, o rapaz, pegou o outro, trouxe para junto do peito dele, colocou a máscara nele e ficou acalmando ele. Eu não sei se aquele enfermeiro teve Covid antes ou não teve, eu não sei se ele teve depois, mas compaixão é isso. Eu não só tenho a empatia, o nosso mundo é tão miserável na sua hipocrisia, que fala tanto de empatia e assiste como um espetáculo as pessoas se degradando até a morte, no corpo e na alma. Porque essa tal de empatia, que eu não sei bem o que, ela faz você entender que o outro está sofrendo. Mas a gente corre o risco de entender comendo um cachorro quente. Eu estou comendo um cachorro quente, estou vendo a pessoa. Eu nunca mais me esqueço, não sei se é porque eu era mais novo e essas coisas. Aquela cantora que cantava bem para Chuchu, Amy Winehouse, lembra dela? Ela foi definhando até morrer, na frente de todo mundo, e todo mundo dizia que, uau, que pessoa genial, vamos assisti-la morrer. Isso é legal, é o gênio. Ela foi morrendo na frente de todo mundo. Isso não é compaixão. O mundo não nos ensina a ter compaixão, irmãos. O mundo ensina a gente a talvez ter raiva porque uma pessoa está sofrendo, mas não nos ensina a ter compaixão. Compaixão significa que eu não só sei que você está sofrendo, mas eu sinto a sua dor e eu fico perto de você. E mesmo que a sua dor doa em mim, eu não vou embora. Talvez como aquele enfermeiro, mesmo que eu pegue o seu vírus, eu não posso ir embora. Eu tenho que estar aqui. Isso é compaixão. A compaixão de Jesus. Mesmo que você seja leproso, mesmo que digam que você é um perigo, eu não vou embora, eu estou aqui com você. Irmãos, isso só Deus ensina a gente a ter. Porque a nossa tendência natural diante de qualquer sofrimento é virar o rosto. O sofrimento do outro lembra o nosso. O sofrimento do outro ajuda a gente. E mesmo sem querer, a primeira reação nossa é fazer isso. É esconder o rosto. Eu não quero ver isso.
Pode ser que a pessoa que tem compaixão, num primeiro momento, faça isso, mas logo depois ela volta. Eu gostaria de não ver, mas eu não posso não enxergar você. Foi o que Jesus fez por aquele homem. Eu não posso fingir que eu não vi você. E aí, com a sua compaixão, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem. Antes de curá-lo da lepra, Jesus tocou nele. Algumas coisas que estão na Bíblia dão para a gente uma impressão. Eu acho que se algumas pessoas, se eu pedir para alguém, faça um desenho, pinte um quadro com essa cena. Jesus estendeu a mão e tocou no homem. Eu acho que a maioria das pessoas vai fazer assim. Estamos no Covid, né? Então, Jesus estendeu a mão e tocou. Eu duvido que tenha sido isso. Olha, Jesus estendeu a mão e tocou, pode significar que Jesus estendeu a mão e segurou na mão do homem. Pode significar que Jesus estendeu a mão e puxou o homem para dar um abraço nele. A última coisa que eu acho que significa é que Jesus fez um gesto meio teatral. Jesus sabia que aquele homem não precisava de um toque de pirlim-pim-pim. Aquele homem precisava de um aperto de mão, de um abraço. Porque a maior ferida daquele cara era ter passado um monte de tempo com todo mundo com medo dele, e sem tocar nele, sem dar um abraço nele. Jesus sabia que era o que ele mais precisava, mas ninguém nesse mundo me convence que Jesus fez isso. Jesus deve ter pego o homem, puxado para perto, dado um abraço, porque Jesus sabia que a primeira cura que ele precisava estava aqui. Jesus tocou nele, como quem diz: eu não tenho medo de você, vem cá. E depois de tocá-lo, Jesus o curou. Como? Não faço ideia. Não importa se Jesus orou, se Jesus pôs as mãos. O que importa é que Jesus tocou nele e depois ele ficou curado. Irmãos, como a gente precisa conhecer esse Jesus. Esse Jesus é real. Esse Jesus que quebra uma cadeia de medo. Veja, todo mundo tinha medo dos leprosos. Jesus se aproximou e tocou no homem. Sabe o que aconteceu? Vou dar um en passant rapidinho no final. No tempo de Jesus, se você tocasse numa pessoa leprosa, que era considerada impura. O que era uma pessoa impura? Uma pessoa que não pode se aproximar de outras. Se uma pessoa saudável tocasse numa pessoa leprosa, sabe o que acontecia com a pessoa saudável? Ela se tornava impura, ou seja, ninguém pode chegar perto dela também. Tem que fazer uns 14 dias de distanciamento. Pronto. Jesus tocou no homem leproso, Jesus se tornou impuro. Jesus não podia mais entrar nas cidades. Não foi isso que São Marcos disse no final? Ele não podia. Ele tinha que ficar longe, porque a lei dizia que se você toca numa pessoa leprosa, você tem que se afastar. Mas Jesus quebrou a cadeia do medo. Jesus não teve medo daquele homem. E apesar das pessoas não poderem receber a visita de Jesus na sua cidade, as pessoas iam até os lugares desertos para estar com Jesus. Ninguém tinha medo de estar junto de Jesus. No fundo, todo mundo sabia, ninguém vai ficar doente perto dele. É o contrário. Irmãos, essas coisas não têm a ver com vírus. Continuem usando a máscara, tá? Antes que digam que o padre vai sair na internet. O padre mandou liberar geral. Não falei nada disso. E eu acredito tanto na inteligência de todo mundo que lê a palavra de Deus, que eu não estou nem preocupado com isso. Isso não tem a ver com um vírus do qual a gente tem que se cuidar, bota a máscara, fica longe. Isso tem a ver com umas lepras que dão muito mais fundo. A gente está tendo medo uns dos outros, a começar dentro de casa. Eu tenho medo de falar com a minha esposa, eu tenho medo de falar com o meu marido, porque pode me ferir, pode. Mas não tenha medo não, é só gente. Só que às vezes é gente que foi machucada e que agora nem percebe que está repetindo histórias. E enquanto essa pessoa
não é alcançada por Jesus, enquanto talvez ela não descobre que ela precisa de ajuda, não se deixe vencer pelo medo, não se deixe paralisar pelo medo. É só gente. E se ela ferir você, não se deixe ferir, ou seja, não traga para você como uma coisa pessoal. Ai, me feriu. Não, não, as feridas estão lá. Entende isso? Às vezes a gente se deixa ferir por tudo, irmãos. Se alguém fala, foi comigo, não, essa pessoa tem as feridas dela, e ela não percebe que está empurrando os outros para longe, ela não percebe que está machucando quem está em volta. Essa é a atitude dela. A sua atitude é que pode ser ou deixar-se ferir o tempo inteiro, ou então tentar compreendê-la. É a vida, é a história dela. Eu não vou me deixar ferir por tudo. Eu sei que é um trabalhinho difícil, mas às vezes quando a gente entende isso, a gente começa a levar as coisas com mais tranquilidade. Eu convivo com uma pessoa que ferida fere, e eu não preciso me deixar ferir o tempo inteiro. Ela pode falar, eu sei que a ferida está lá, eu não vou trazer para cá. A gente pode ter menos medo uns dos outros, a gente pode olhar menos para os outros como uma ameaça, que eu diga a internet, né? Todo mundo brigando o tempo inteiro. Vivemos num mundo em que parece que o outro é sempre uma ameaça para a gente. Eu tenho que estar sempre na defensiva. Não, eu tenho que saber colocar limite nas coisas. Eu deixo as pessoas entrarem na medida em que cada uma faz parte da minha vida. Mas eu não preciso olhar para todo mundo e até que me prove o contrário, ninguém presta. Ou então todo mundo é meu inimigo. Eita! Quem vive debaixo de uma armadura em algum momento se cansa, viu? Eu também não preciso passar o tempo inteiro fingindo que está tudo bem. Eu preciso dar nome aos bois e falar para Jesus das coisas que me adoecem, que me ferem, e que talvez eu tenha dificuldade de compartilhar com mais alguém, mas a primeira pessoa é Ele, e depois é um padre na confissão, e depois é uma pessoa amiga com quem eu posso dizer um pouco mais e me abrir um pouco mais, sei lá, mas eu não posso passar a vida inteira escondendo as minhas feridas, como se eu tivesse que provar para o mundo que eu sou 100%. Isso é um fardo insuportável, e é um dos primeiros que Jesus tira da gente. Quando você se aproxima dele, logo você percebe que está longe de ser 100%. As pessoas que se reconheciam as mais pecadoras, talvez tenham sido as mais santas do mundo. A santa que eu gosto, vocês conhecem, né? Santa Gema. Os confessores dela dizem que talvez ela nunca tenha cometido na vida um pecado mortal. E quando ela escreve dela, ela fala, a pecadora Gema, eu tão grande pecadora. É porque quando a gente chega perto de Jesus, não tem jeito, né? A gente olha para a gente e vê as coisas. E isso não é uma opressão, isso é uma libertação. Eu preciso de ajuda, eu não dou conta sozinho. Eu tenho um Salvador que não foge das minhas feridas, mas que vem curá-las e vem tocar nelas. Irmãos, esse é Jesus, o Salvador que não tem medo das nossas feridas, porque tem cura para todas elas. Esse Salvador que tem tanta compaixão de mim e de você, Ele ensina a gente a ter compaixão uns dos outros. Ele ensina a gente a sofrer a dor que está no coração uns dos outros. Só que essa dor, às vezes, a gente grita ela, agredindo outros. Jesus ajuda a gente a não desviar os olhos das dores uns dos outros, mas a perceber que talvez a presença da gente não resolva tudo, mas possa trazer alívio e ser o começo da cura de quem está do nosso lado. Vamos guardar no coração essa palavra durante essa semana, compaixão.
Vamos deixar de lado umas palavras que estão na moda, mas que não tem nada. Empatia, eu sei que está na moda, eu sei que é uma palavra bonita, eu sei que tem a ver com algo que estão querendo minimamente que as pessoas tragam. Entenda que o outro também sofre, entenda que o outro... Mas vamos usar umas palavras que são mais nossas e que falam de coisas muito mais sérias. Compaixão não significa só que eu vou entender que o outro sofre, significa que eu vou deixar o sofrimento do outro chegar em mim, vai doer em mim, e ainda assim eu não vou embora, porque talvez a minha presença seja o começo do alívio e da cura dessa pessoa, que Deus pode ter colocado até do meu lado, na minha casa. Que o Senhor Jesus nos ajude a acreditar na compaixão que Ele tem por nós, compaixão que nos cura, que não tem medo, nem briga ao ver as nossas feridas, compaixão que nos ajuda a cuidar uns dos outros com misericórdia, e mesmo machucados, não ir embora, não descer da cruz, como Jesus não abandonou a cruz dele, que era para nossa salvação. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus